Entretanto, já estão na faixa de risco para o desenvolvimento da doença cardiovascular. Entretanto, já estão na faixa de risco para o desenvolvimento de doenças graves, como as cardiovasculares e o diabetes. E segundo o cardiômetro, que é um indicador criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, o cenário é preocupante. Só no Brasil são 1.100 mortes por dia, 46 por hora, uma morte a cada 90 segundos. Diante dessa situação, talvez a sua sensação seja de que não há nada para ser feito para a gente reverter esse quadro. Afinal, as doenças parecem assassinas impunes à espera de um tratamento de última geração capaz de conter os danos. Errado. Veja, eu sou médico, doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, membro da Sociedade Brasileira e Paulista de Cardiologia. Desde 77, eu sou médico assistente do Instituto do Coração do HC, da Faculdade de Medicina da USP. E atualmente eu atuo na unidade de cardiogeriatria do INCOR. Integro também o corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, Hospital Albert Einstein. E há quase 50 anos, portanto, eu tenho como missão cuidar da saúde cardíaca de homens, mulheres e suas famílias. Com essa experiência, eu atesto que está em nossas mãos a grande chance de interferir nas doenças cardiovasculares. Na minha prática clínica, eu tenho investigado nos meus pacientes a presença de fatores de risco para a ocorrência das doenças cardíacas. E sempre que vamos olhar de perto um coração adoecido, encontramos um tripé que sustenta esse adoecimento. Trata-se de aumento do colesterol, hipertensão, diabetes e síndrome metabólica. Sabendo da constância da presença desses 3 vilões cardiovasculares, eu resolvi produzir essa sequência de vídeos para colocar toda a minha experiência para apoiar quem precisa sair do alvo do infarto e do AVC. Daqui em diante, o meu propósito é que você coloque em prática toda a minha metodologia e recomendações validadas para aprender em casa a conquistar um coração blindado. E assim, resgatar não apenas a sua saúde física, normalizando seus exames, restaurando o seu organismo, mas também desfrutar de uma saúde psíquica e espiritual que não é comprometida pelos vilões da cardiologia. E dessa forma, focando a saúde de uma forma global, você possa vivenciar a experiência de uma maturidade livre de doenças, de dores e de excessos de medicamentos. Antes de nos aprofundarmos em cada um dos 3 vilões da cardiologia, eu quero rapidamente explicar por que cada um deles ocupa esse posto de perigo. Vamos lá? Na área da cardiologia, temos uma unanimidade entre os vilões. Quem tem colesterol alto tem 4 vezes mais chance de desenvolver um problema cardiovascular do que quem não tem. Veja só, 70% do colesterol que circula pelo nosso sangue é produzido pelo nosso próprio corpo. E integra as membranas das células, hormônios e vitaminas do organismo. Mas então por que o colesterol é uma preocupação? O problema não é ter o colesterol na corrente sanguínea, mas sim o ter em muita quantidade, especialmente o do tipo maléfico. Bom, quais são os tipos de colesterol? LDL, que é o colesterol ruim, pode se acumular nas artérias, levando à formação de placas que vão dificultar o fluxo sanguíneo e até entupir essa artéria. HDL, que é o colesterol bom, ajuda o organismo a eliminar as gorduras, limpando as artérias. Não HDL é composto pela soma do LDL, VLDL e LDL. Em uma próxima aula, vou aprofundar como calcular o risco do colesterol alto e quais são os valores de referência. Mas em linhas gerais já temos que o LDL é chamado de colesterol ruim porque se acumula nas artérias, levando à formação de placas que podem entupir essa artéria. Seu nível ideal é menor do que 100 mg por dl.
Isso nas pessoas que nunca tiveram problemas cardiovasculares. Agora, naqueles que tiveram infarto ou já realizaram uma cirurgia ou angioplastia, os níveis devem ser menores do que 70 mg por decilitro. Já o HDL, que é o chamado colesterol bom, ele ajuda o organismo a eliminar as gorduras, limpando as artérias. Para o HDL, você tem que ter valores acima de 40 mg por decilitro, especialmente nas mulheres. Níveis baixos de HDL estão associados a maior risco de doença cardiovascular. Bom, deixa eu falar aqui, olha. Hoje pairam alguns mitos em relação à alimentação protetora, e isto ocorre por alguns equívocos que ocorreram no passado. A partir da década de 1960, as pessoas foram aconselhadas a ficarem longe de alimentos ricos em colesterol, como os ovos e algum tipo de frutos do mar. Hoje, o consenso crescente entre os cientistas é que o colesterol nos alimentos tem relativamente pouco efeito sobre o colesterol do sangue, admitindo-se que somente 30% do colesterol do sangue vem da alimentação. Mesmo assim, as novas diretrizes aconselham a consumir menos de 10% de suas calorias diárias na forma de gordura saturada. Especialistas enfatizam que a alimentação mais importante é investir nas fibras, eliminar os ultraprocessados refinados. Olha, você pode trocar o óleo processado por azeite de oliva, incluir muitas frutas e legumes na alimentação, consumir peixe pelo menos 2 vezes por semana. 2 ovos por dia não vão deixar o seu colesterol elevado, mas você tem que evitar alimentos ultraprocessados, esses que são pré-preparados, embutidos, salgadinhos, produtos com gordura trans. Carne vermelha mais do que uma vez por semana. E consumir açúcar e sal em excesso. No entanto, por mais esforço que se faça, existem indivíduos que são geneticamente predispostos a ter colesterol alto, ou que já estão em situação de risco. A mudança dos hábitos alimentares pode ajudar a controlar o colesterol, mas na grande maioria dos casos há necessidade de ser acrescentado um medicamento. Dentre esses medicamentos, destacam-se as estatinas, que além de reduzirem os níveis de LDL, têm uma ação anti-inflamatória, ou seja, atuam nas placas de colesterol que estão aderidas nas paredes das artérias, impedindo que essas aumentem e causem uma obstrução. Nunca pare de tomar remédio por conta própria e sempre converse com o seu médico antes de qualquer atitude. Jamais substitua o medicamento por alimentos, chá, ervas, suplementos, etc. Combinado? A hipertensão arterial ou pressão alta é um dos mais importantes fatores de risco cardiovascular. Conhecida como assassina silenciosa, na maioria dos casos ela não dá sintomas, sendo que às vezes o primeiro sintoma já pode ser decorrente de uma complicação grave, como insuficiência cardíaca, doença renal, infarto, acidente vascular cerebral e até a morte. É uma doença que em 95% das pessoas não sabe a causa. Daí não tem cura, mas ela é totalmente controlável com hábitos de vida saudáveis e medicamentos. A vida desregrada, o estresse, a obesidade, o sedentarismo, má alimentação podem ser fatores que desencadeiam a hipertensão arterial. O consumo de sal em excesso é um dos maiores vilões. Não devemos esquecer que, além do sal que colocamos na preparação dos alimentos, este já é parte integrante de diversos alimentos, estando presente nos embutidos, nos alimentos pré-preparados, etc. Então, olha, tirar o saleiro da mesa é providencial. Invista em temperos naturais, adicione frutas às saladas, que diminuem a necessidade de temperar. Inclua a prática de exercícios físicos no seu dia a dia. Comece com uma caminhada diária de 30 minutos. A redução do peso corporal é um dos
maiores remédios para combater a hipertensão arterial. Agora, uma coisa importante: não deixe de tomar medicamentos por conta própria. Não se esqueça que a hipertensão arterial é uma doença silenciosa na maioria dos casos. Não espere a pressão subir para você tomar o remédio que o doutor receitou. Pode não dar tempo. Em um próximo vídeo nós vamos nos aprofundar como cuidar da pressão, como você mede e quais são os fatores ocultos que podem aumentá-la. Mas agora é hora de falar do terceiro vilão, que atende com o nome síndrome metabólica e diabetes. O termo síndrome metabólica descreve um conjunto de fatores de risco que se manifestam no indivíduo e aumentam as chances de desenvolver doenças cardíacas. A síndrome metabólica tem como base a resistência à ação da insulina, que é aquele hormônio responsável pelo metabolismo da glicose. Daí a síndrome metabólica também ser chamada como síndrome da resistência à insulina. Isto é, a insulina age menos nos tecidos, obrigando o pâncreas a produzir mais insulina e elevando cada vez mais o seu nível no sangue. Alguns fatores contribuem para o aparecimento dessa síndrome: genéticos, excesso de peso, principalmente na região abdominal, e ausência de atividade física. A síndrome metabólica é uma doença da civilização moderna, associada à obesidade como resultado da alimentação inadequada e do sedentarismo. Os principais fatores de risco são grande quantidade de gordura abdominal, em homens, cintura com mais de 102 centímetros, e nas mulheres, maior do que 88 centímetros. Baixo HDL, que é o bom colesterol. Em homens, menor do que 40 e nas mulheres, menor do que 50 miligramas por DL. Triglicerídeos elevado, que é o nível de gordura no sangue, maior do que 150 miligramas por DL. Pressão sanguínea alta, 135 por 85 milímetros de Hg ou superior, ou se está usando algum medicamento para reduzir a pressão. Glicose elevada, 110 miligramas por DL ou superior. Ter 3 ou mais dos fatores acima é um sinal da presença da resistência metabólica. A maioria das pessoas que a tem sente-se bem e não tem sintomas. Entretanto, já estão na faixa de risco para o desenvolvimento de doenças graves, como as cardiovasculares e o diabetes, que em níveis tóxicos agride a parede das artérias, propiciando obstruções. O perigo maior atualmente está no fato de ser uma doença silenciosa, sendo que muitos sintomas se manifestam somente quando surgem as complicações, como infarto, AVC, doença renal crônica e a impotência sexual nos homens. O diagnóstico do diabetes é feito a partir de exames de sangue, como glicemia, de jejum, hemoglobina glicada e outros exames. Somente a glicemia de jejum pode não ser suficiente para identificar a doença. Por isso que tem que se testar a hemoglobina glicada, que reflete os níveis de açúcar no sangue dos últimos 3 meses. Vamos nos aprofundar em uma aula só sobre diabetes. Mas, em linhas gerais, os níveis ideais de glicemia no sangue são esses que aparecem aqui na sua tela. Uma boa alimentação, somada a uma rotina de exercícios físicos e o acompanhamento médico, são os melhores cuidados a serem tomados. Se você, por indicação do seu médico, estiver usando medicamentos para o controle do seu diabetes, nunca os substitua por chás, ervas, alimentos, suplementos ou quaisquer terapêutica que não tenha comprovação científica. Somente o seu médico sabe o momento de modificar o seu plano terapêutico. Nunca pare de tomar medicamento por sua conta própria. Já sobre a sua alimentação, você tem total controle sobre suas escolhas. É por isso que esse será um dos temas centrais que abordo aqui nesse meu curso. Isso porque a obesidade é hospedeira de diversas doenças, incluindo diabetes, colesterol, hipertensão, e inserindo a pessoa na rota do infarto. Atualmente, cerca de 55% da população brasileira está acima do peso e quase 30% de todos os brasileiros estão obesos. Esses números são aterrorizantes, não é? E nos mostram a importância de atuarmos profilaticamente na obesidade.
Veja só, existem dois tipos de diluição de gordura corporal. O tipo androide, que é a obesidade superior, quando o tecido adiposo, isto é, a gordura, está concentrada na região abdominal. Tipo ginoide, que é a obesidade inferior, quando esse tecido concentra-se mais na região dos glúteos, quadris e coxas. É de importância clínica identificar a distribuição de gordura, visto que a obesidade androide está mais associada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas. Adotar uma alimentação saudável é primordial. Porém, combater o sedentarismo com a prática de exercícios físicos não pode ser esquecido. Olha, você pode alimentar-se o mais próximo do natural possível. Jantar cedo, até no máximo 18, 19 horas, pois a alimentação noturna favorece a obesidade. Escolher qualquer atividade física, pois o melhor exercício é o que você faz. Caminhar ao menos 30 minutos por dia em passo de chuva, aquele passo rápido, e não aquele passo de shopping passeando. E aí vem uma pergunta, né? Qual o melhor plano alimentar para seguir, doutor? Em quase todas as religiões do mundo existe uma grande preocupação com a alimentação, sendo o alimento considerado uma dádiva divina para o homem. E essa importância já está mais do que comprovada na clínica. São inúmeros estudos que mostram que dietas baseadas em legumes, frutas, verduras e peixes, que têm como base a dieta mediterrânea, são importantes para manter a saúde física, emocional e espiritual. Hoje em dia, alguns estudos já comprovam que, além de uma alimentação saudável, é necessária uma dieta de poucas calorias para viver mais e melhor. Por isso, aqui eu vou ensinar como adotar a dieta mais validada cientificamente e de mais fácil aplicação, que é a dieta mediterrânea. Além disso, também vamos falar sobre o jejum intermitente, que ajuda a emagrecer e sair do alvo da síndrome metabólica. Bom, falando em jejum, vamos só citar alguns benefícios dele. Aumenta foco e disposição, quer dizer, a cognição. Melhora a qualidade do sono, aumenta a disposição, auxilia a função renal e, é claro, ajuda a emagrecer. Agora que você já conheceu os 3 inimigos do coração, é preciso agir rápido para impedir que eles permaneçam agindo impunemente. Por isso eu preparei um protocolo específico de cuidado para cada um dos 3 fatores, que você pode ter acesso nos próximos módulos, isso se permanecer aqui comigo. Cada protocolo é composto por uma aula de explicação, exatamente como eu faço para os meus pacientes, uma espécie de consultoria comigo. Também preparei planos de ações práticas, como estratégias que você deve adotar em casa para resgatar a sua saúde e ter um coração blindado. Olha, eu estou muito otimista e muito animado. Primeiro, porque eu confio em seu compromisso de fazer a sua parte. Depois, porque a ciência sabe que o que vamos ver e aprender aqui é suficiente para reduzir em 82% a chance de um infarto, por exemplo. O terceiro motivo é porque os resultados são rápidos, promissores e efetivos. E meus pacientes e alunos, no intervalo de 3 meses, já comemoramos juntos as melhorias dos indicadores. Então, agora está aberta oficialmente a sua jornada para ter um coração limpo, operante, forte, rejuvenescido e blindado. Vamos juntos?